A paz do Senhor para a igreja. Quantos aqui vieram glorificar a Jesus? Pode levantar a mão e uma só voz dizer glórias ao nome de Jesus nesta noite. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus, por estar na sua casa. Jesus é maravilhoso e Ele tem vitória para você nesta noite. Você que trouxe a Bíblia, por gentileza, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo de número 2, no versículo de número 1 até o número 10, nós estaremos lendo sobre o milagre de Jesus que transformou a água em vinho. João, capítulo de número 2, do versículo 1 até o número 10. Quero externar a Deus a minha gratidão e agradecer pela vida do nosso irmão Expedito, que nos abençoou e tem sido um canal de Deus para a minha vida. Agradecer a Deus também pela vida do diácono Daniel e também do evangelista Márcio Pacheco, que tem acreditado em nós, investido no nosso ministério, e eu tenho certeza que Deus os recompensará. Quantos acharam João capítulo 2? Pode dizer comigo amém. Está escrito assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metras. Jesus lhe disse-lhe: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam e se fartaram, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite por esta palavra? Se assente, por favor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite de hoje. A Bíblia nos conta que Jesus foi convidado para um casamento. E tendo Jesus chegado ao casamento, logo começou a servirem e se fartarem. Mas em um determinado momento da festa, começou a sair alguns cochichos que o vinho estava se acabando. E Maria disse-lhe: Jesus, o vinho está acabando. Mas o mestre disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é o momento. Mas no momento certo Jesus iria resolver aquela situação. E a Bíblia diz que estavam todos reuniram e todos se alegravam na festa de casamento. Que vergonha passaria o noivo em convidar uma geração tão grande, em convidar uma nação tão grande, em convidar pessoas importantes como Jesus, e convidar tantas pessoas importantes que ali estavam, e ele não ter o que servir para os convidados, e ver os convidados comer carne e beber água, e ver comendo pão e beber água, o noivo passaria uma vergonha terrível. E é claro que ele iria se entristecer, iria ficar decepcionado. O que diria a mulher dele? Ele disse: não consegue trazer mantimento nem para uma festa. Esse moço não vai conseguir me sustentar. Eu vou passar fome, eu vou passar necessidade. O noivo iria passar uma vergonha terrível e ele iria chorar. Mas Jesus, conhecedor de todas as situações, não permitiu que a tristeza chegasse naquele lugar, porque se acabasse o vinho ia ser uma vergonha. Jesus percebeu que aquela situação iria ser
constrangedora e que o noivo iria passar vergonha, Jesus se levantou e foi até onde tinha alguns barris de pedra e que era usado como água para purificação. E Jesus disse: enchei de água. E a Bíblia diz que os serventes encheram de água. E logo após que eles encheram de água, Jesus disse: agora pega um copo desse e leva para o mestre Sala. E a Bíblia diz que levaram. E quando o mestre Sala provou, ele se admirou, porque todo casamento tinha por costume levar o bom vinho, que era o vinho doce, o vinho gostoso de se tomar, que todo mundo tomava, até criança tomava, e era distribuído o bom vinho. Mas depois que o povo já tinha ido embora e sobrou só alguns ali, ele serviu o mau vinho, que é o vinho afermentado, que é o vinho com mais álcool, que é o vinho amargo. E ele, quando tomou o vinho, disse: nossa, é impressionante, todos têm por costume servir o mau vinho depois de 2 horas de festa, mas até agora ele só serviu o bom vinho. Chamou o noivo e lhe deu os parabéns e disse: que festa boa, só tem vinho bom até agora. E Jesus não deixou que a tristeza entrasse naquele ambiente, transformando a água em vinho. A substância da água é uma e a substância do vinho é outra. São duas bebidas totalmente diferentes, mas Jesus fez aquele milagre para a tristeza não entrar naquela festa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus transforma água em vinho, mas ele também transforma a tristeza em alegria. Jesus transforma água em vinho, mas ele também transforma a morte em vida. Jesus transforma a água em vinho, mas ele também transforma o homem pecador. Jesus transforma a água em vinho, mas ele também transforma as situações das nossas vidas. Talvez alguém aqui entrou nesta noite precisando de uma transformação. Quer ver? Alguém entrou aqui nesta noite e talvez não tem motivos mais para sorrir. A vida é uma tristeza, decepções lhe cercaram, decepção com uma família, decepção no casamento, às vezes se decepciona com ele mesmo e ele vem aqui triste. E eu digo: para essa situação mudar, o que precisa fazer? E ele vai dizer: para mudar eu preciso de uma transformação, mas uma transformação extraordinária. Talvez alguém aqui entrou endividado e a conta dele está zero, o nome está sujo. E se eu perguntar: para essa situação mudar, o que eu preciso fazer? E ele diz: para essa situação mudar, eu preciso de uma transformação, mas é extraordinária na minha vida. Talvez entrou um casal aqui que está vivendo debaixo de guerra, debaixo de ameaça, tristeza para um lado e para o outro, e ele diz: eu vou terminar, e a mulher diz: eu quero divórcio. E eu pergunto: para isso não acontecer, o que precisa para a sua vida? Ele diz: eu preciso de uma transformação extraordinária na minha casa, senão vai continuar assim. Talvez entrou alguém aqui doente, enfermo, e já tem dores na coluna, no pulmão, coração, está tudo doendo. E eu digo: para isso aí, o que precisa? E ele vai me dizer: eu preciso de uma transformação, mas é extraordinária aqui, é da água para o vinho. Mas eu tenho uma palavra para a sua vida: você veio no lugar certo, porque aqui está Jesus de Nazaré, aquele que transforma a vida, aquele que transforma a situação, aquele que transforma o ministério. Se tem alguém que acredita nisto, pode levantar a mão aqui e dar um brado de glória a Deus nesta noite. Jesus pode mudar a situação da sua vida, Jesus pode mudar a situação do seu casamento, porque Jesus gosta de transformar a história, Jesus gosta de transformar vidas e ministério. E aonde eu se olho nisso na Bíblia, Rodrigo, a primeira transformação que Deus faz, a primeira vez que Deus vem mostrar que Ele gosta de transformação, está em João 3,
Juízes capítulo 16, é o amor de Deus pela nação. Romanos 3:10 diz que Deus olhou para a terra e não encontrou nenhum justo sequer. Em um universo tão grande, em uma terra tão grande, não tem um justo. Mas dava uma tristeza. Deus olhou para Sodoma e Gomorra, uma cidade cheia de pecado, aonde todo mundo fazia o que queria, aonde o lesbianismo tinha entrado, o homossexualismo tinha transbordado, uma terra que não tinha remanescentes. Deus olhou para a terra e disse: eu vou destruir. Abraão dobrou o joelho e disse: Deus, se o Senhor achar 10 lá, não destrói a terra não. Deus olhou: se tiver 10, eu não vou destruir a terra. Mas Deus olhou para Sodoma e Gomorra e encontrou um justo, que em Ló. O resto não era justo. A esposa dele olhou para trás e as 2 filhas dele aprontaram com ele lá na frente. Não era justo coisa nenhuma, só tinha o justo. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Agora olha que perigo que a terra passou. Deus olhar para a terra e não achar nenhum. Deus poderia ter destruído a terra naquele dia. Deus poderia ter acabado com a raça humana e dizer: não tem nenhum, não sobrou nenhum, eu vou destruir tudo. Mas Jesus apareceu para mudar essa situação. Se eu fosse você, eu tinha dado glória. Jesus apareceu. Ele disse: espera aí, eu vou descer lá, vou morrer na cruz do Calvário, e o meu sangue vai justificar toda esta nação. E quando Deus olhar para a terra, o meu sangue vai encobrir todo o pecado, e Deus vai encontrar um monte de justo na terra. Ele transformou. Levanta a sua mão e agradeça a Jesus por essa transformação. Se não fosse Ele, estávamos perdidos, mas Ele transformou essa situação. Quando Jesus Cristo nasceu, Ele começa a transformar muitas coisas. Vidas foram transformadas. Jesus andava na rua, via um paralítico, e Ele dizia: ei, paralítico, o que você quer da vida? Ele dizia: eu quero andar. E Jesus dizia: então levanta dessa cadeira, meu filho, e anda. E aquela vida era transformada. Jesus um dia viu um velório e o choro ali estava cheio. Jesus tem uma: não, eu vou mudar essa situação. Jesus chegou lá, tocou no caixão e disse: ei, menino, levanta, abraça sua mãe e volta para casa. E a morte ir embora. E Jesus transformava a situação. Quando Deus via um leproso, Jesus dizia: ei, você quer ficar são? Ele dizia: claro que eu quero. Então seja limpo. E o leproso era purificado. E Jesus fazia muitas transformações, mas Jesus sempre dizia, após o milagre, Ele dizia: ei, vai para a sua casa e não peques mais. Jesus fez a transformação, mas Ele requis uma mudança das pessoas. E eu quero pregar debaixo do tema nesta noite: transformações de Deus e mudanças humanas. Deus transforma muitas coisas, mas às vezes Ele requer uma mudança minha e sua. Jesus curou vários na terra, mas para um Ele disse: ei, moço, você está totalmente transformado, volta para tua casa, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Jesus estava dizendo: eu vou transformar a sua vida, mas eu quero mudança da sua parte. Escute-me bem: quantas pessoas já aceitaram a Jesus, bêbados que aceitaram a Jesus, viciados que aceitaram Jesus, alcoólatras e tantos mais, que já vieram aqui, dobraram o joelho, e Jesus transformou a vida deles, mas no outro dia não teve nenhuma mudança, continuou com as suas amizades, continuou fazendo as mesmas coisas, e Deus abandonou, e a transformação foi embora, porque não teve nenhuma mudança. Quantas pessoas já foram transformadas por Deus, mas ainda não tiveram nenhuma mudança. Jesus requis: eu vou te transformar, mas não peques mais. Deus está querendo algumas mudanças para que a sua vida
vida seja transformada. Jesus está querendo que você mude algumas coisas na sua vida, que você abandone alguns pecados na sua vida, para que a transformação de Deus ocorra na sua vida. Quantos já vieram aqui e deram glória a Deus, aleluia, marcharam, sapatearam, e Deus batizou com o Espírito Santo, mas nunca mais voltou aqui, porque no outro dia não teve nenhuma mudança. O Evangelho foi criado para que as pessoas tenham uma mudança de vida. É melhor pregar e o povo não dá glória, do que o outro dia e voltar e ter mudança. É melhor eu pregar aqui nesta noite e não ouvir nenhum glória a Deus, mas no outro dia o que bebia diz: não, eu não vou beber mais. O que pecar diz: não, eu não vou beber mais. O que errar diz: não, eu não vou errar mais, porque eu quero uma transformação na minha vida, e eu estou procurando mudança. Eu estou procurando mudança. Eu vim aqui nesta noite te dizer: está na hora de você mudar alguma coisa na sua vida, para que Deus transforme a tua história. Está na hora de você mudar algumas coisas na sua vida. Tem crente que quer pregar, mas não lê a Bíblia Sagrada, nunca vai pregar. Sabe por quê? Porque Deus quer mudança, mudança, mudança. Ei, escute-me bem. Jesus está me dizendo nesta noite que quando você abandonar algumas coisas na sua vida, a transformação de Deus vai entrar no teu lar, vai entrar na tua casa, vai entrar na tua vida. Mas muda as coisas na tua história, muda algumas atitudes, e a transformação de Deus vai chegar. Quem acredita nisto pode dizer glória a Deus aqui. Algumas transformações que Deus faz requer mudanças, mas algumas mudanças nossas trazem transformações de Deus nas nossas vidas. O dia que você começar a orar mais, jejuar mais, buscar mais, você vai ver a transformação que vai vir neste teu ministério. O dia que você começar a orar pela sua família e dizer: Deus, não orava, mas agora eu vou começar a orar. Eu não jejuava, mas eu vou mudar. Jesus, eu vou jejuar agora. Você vai ver a transformação de Deus que vai vir na sua vida. Quer ver alguém que mudou? É o apóstolo Pedro. Pedro, quando andou com Jesus um bom tempo e não tinha mudado nada. O pescador mentiroso que Jesus tinha salvado ainda continuava mentindo. O dia que perguntaram para Pedro: você conhece Jesus? Pedro diz: não, não conheço nada. Era mentiroso. Pedro não mudou muitas coisas na sua vida enquanto andava com Jesus, mas um período da sua vida nada tinha acontecido com Pedro, porque ainda não tinha uma mudança. Pedro era, eu costumo dizer, o pior pregador dos apóstolos. Era Pedro, porque Pedro não entendia nada que Jesus dizia. Pedro, quando iria pregar, dava até tristeza. O povo dizia: Pedro não entendeu nada, leu a Bíblia errada. Sabe aqueles novos convertidos que lê, mas não entende nada, e quando quer falar, fala coisa com coisa. Era o apóstolo Pedro. Jesus um dia pregando, e ele começou a dizer: ei, os fariseus estão reclamando que vocês comeram sem lavar as mãos, mas fica tranquilo, porque o que contamina o homem não é o que vem para dentro da barriga, o que contamina o homem é o que sai para fora. Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, explica esse mistério que eu não entendi nada. E Jesus falou: não, eu vou te explicar. Ô Pedro, nós comemos pão e vocês não lavam a mão, mas daqui uns dias essa comida vai se desfazer e não vai ter mais valor nenhum, ela vai embora. Agora as palavras que saem das nossas bocas, ela não entra e não fica no ventre, Pedro. A palavra que vocês falam, ela vai e entra direto no coração, e é do coração que são formulados muitos pecados. É dentro do coração, Pedro, que o homem planeja o adultério. É dentro do coração, Pedro, que o homem planeja a fornicação. Tem palavras que você fala, Pedro, que entra aqui e demora 1, 2, 3 anos para se desfazer. E tem homens e mulheres que ouviram uma palavra na vida e nunca mais esqueceram. É isso que contamina o homem, Pedro. É a palavra que sai. Mas Pedro não entendia. Um dia Jesus começou a dizer para tomar cuidado com
com fermento e com a farinha dos fariseus. Pedro começou a balançar a cabeça e reclamar e dizer para os discípulos: eu falei para a gente trazer pão, agora a gente vai passar fome. E Jesus olhou para Pedro: Pedro, eu não estou falando de pão, Pedro. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Eu sou a multiplicação, Pedro. Comigo você vai passar bem, fica tranquilo. Eu estou falando do ensinamento, da doutrina desses aí. Eles só ensinam coisa errada. Mas Pedro não entendia nada. Um certo dia, Jesus mandou o povo andar armado para ter a espada. Pedro correu, tacou uma espada no bolso e trouxe mais uma para Jesus. E Jesus olhou: não, Pedro, eu não estou falando dessa espada, eu estou falando da palavra de Deus, que é uma espada afiada, e é mais afiada do que a espada de 2 gumes, e ela vai até a alma, Pedro, até a divisão da alma do espírito. Ela vai longe. Mas Pedro não entendia nada, porque não tinha nenhuma mudança na vida de Pedro. E Jesus comprovou isso. Jesus, no sermão com Pedro, ele disse: Pedro, eu roguei ao Pai para que não deixe você prevalecer, mas fica tranquilo, Pedro, depois que você se converter, conversão é mudança. Jesus está dizendo: depois que você mudar algumas coisas na sua vida, Pedro, você ajuda os outros discípulos. E Pedro foi indo. O dia que perguntaram: Pedro, você conhece Jesus? Pedro começou a jurar pelo céu e pela terra: eu juro por tudo que se tem mais sagrado, eu nunca vi Jesus. Mas Pedro se arrepende e Pedro começa a querer mudança na sua vida. Pedro diz: desse jeito que eu estou indo, eu não vou conquistar nada nessa minha vida que eu estou levando, nada vai acontecer na minha vida. Pedro requis uma mudança na sua vida, e Pedro começou a mudar e a mudar. Atos capítulo 4, esta mudança de Pedro. Pedro começou a pregar a palavra, e as pessoas foram ouvindo e se convertendo. O ministério falido de Pedro começou a crescer. A história falida de Pedro começou a criar vida. O ministério cresceu, a história cresceu, porque teve mudança. Um dia disseram: tu conheces Jesus? E Pedro diz: um Jesus de Nazaré foi morto, mas ressuscitou, e ele está vivo para todo sempre. Pedro não negava mais a Jesus. Um dia mandaram Pedro calar a boca e dizer: Pedro, para de falar desse Jesus aí, senão nós vamos te prender. Aí Pedro deu uma olhada e disse: pode me prender, pode fazer o que quiser, mas eu não posso deixar de anunciar aquilo que eu tenho visto e aquilo que eu tenho ouvido. Pedro tinha mudado, e a transformação de Deus tinha chegado na vida dele. Eu profetizo a transformação de Deus chegando no seu lar. Quem acredita, levanta a mão e dá glória. Eu profetizo a mudança na tua história. Ei, minha filha, começa a mudar algumas coisas na sua vida, e Deus vai te transformar. Levanta a mão e dá glória, dá glória. Muda esse culto seu. Você vem, não dá glória, não dá aleluia. Começa por hoje. Diga: Deus, eu vou dar o meu melhor, glória a Deus, hoje. Eu vou dar o meu melhor culto, eu vou dar o melhor aleluia, porque eu preciso de transformação, de transformação. Levanta a mão e dá glória a Deus aqui nesta noite. Transformação de Deus virá sobre a sua casa nesta noite. A igreja se coloca de pé, e eu profetizo mudança no seu lar. Eu profetizo mudança. A partir de hoje, Deus vai transformar essa tristeza em alegria. A partir de hoje, Deus vai começar a transformar a sua história. E eu sei o que eu estou falando, porque Ele transformou a minha vida. Jesus transforma as nossas histórias. Recandou-se a plovecenderécia. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui nesta noite, e Ele está me dizendo que já está transformando corações de pedra. Ele já está transformando, Ele já está transformando. Ele está transformando. A sua história não vai ser a mesma. Você vai sair daqui, mas você não será mais o mesmo. Nunca mais. Nunca mais você será o mesmo. Marque esta data.
volta. Jesus acabou de me dizer aqui que para pessoas vão ter antes do culto e depois do culto, porque vidas serão transformadas e ela nunca mais vai esquecer. O Espírito Santo começa a trabalhar nesta noite no coração da tua igreja, meu Pai. Começa a transformar essa história. Meu Deus, Ele está querendo mudar e Ele está falando nesta noite que vai mudar e precisa de transformação. Meu Deus, está esta palavra que eu preguei sobre a tua igreja. Meu Deus, eu acredito em uma história transformada. Eu acredito em dias melhores, meu Pai. Dias de alegria virão, eu acredito, meu Deus. Começa a derramar sobre nós o teu Espírito Santo nesta noite aqui, meu Deus. Derrama, meu Deus, unção sobre o teu povo e diga para eles que o Senhor está com eles e a história nunca mais será a mesma. Jesus vai transformar o cativeiro da sua vida. Ele vai. Quem acredita nisso pode dizer glória a Deus nesta noite. Jesus é transformador e a sua história vai ser transformada. E eu profetizo em nome de Jesus que os dias de alegria virão. E Deus vai transformar essa sua tristeza em alegria. Quantos precisam de uma cura, venham aqui na frente, que Jesus vai transformar essa sua doença e Ele vai te dar saúde nesta noite. Quantos precisam de dias melhores, corre aqui na frente, porque Deus vai transformar esse choro em alegria. Quantos precisam de um ministério melhor, eu te convido a vir aqui na frente. Quantos precisam de transformações, venham aqui na frente e Jesus vai começar a transformar a sua história. Venha rápido, venha, porque Jesus pode transformar. Eu acredito no que eu estou pregando. Eu acredito na mensagem do Espírito Santo. Ele é o maior transformador de vidas, é o Espírito Santo. Ele transforma um pecador e coloca ele como pregador da palavra. Ele é transformador. Venha, que nós vamos orar e Deus vai transformar esse seu cativeiro. Ele vai transformar. Ele vai transformar. Ele vai transformar. Vai. Acredite, acredite, Ele vai. Venha aqui na frente, eu estou esperando você vir e nós vamos orar aqui nesta noite. Senhor, meu Deus, Senhor é maravilhoso, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas Deus, a partir de hoje nós queremos mudança, meu Pai. Deus, começa a transformar a nossa história, Pai. Começa a transformar o nosso ministério nesta noite. Pai, vai transformando, Senhor, os nossos corações. Transforma o nosso lar, Senhor. Esta crise, meu Deus, que invadiu o teu povo, transforma nesta noite. Tu és o Deus do impossível, Pai. Cura nesta noite, meu Pai. Ei, Senhor, liberta, transforma e restaura, Senhor. Meu Deus, a partir de hoje, dias de mudança virão sobre a nossa vida. Meu Deus, começa a tocar no teu povo nesta noite. E meu Deus, que o Espírito Santo gere mudança na nossa história. Gere mudança na nossa vida, meu Pai. Trabalha no teu povo. Esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, faz a obra nesta noite.